da sequência, né? Hoje nós estamos no artigo 9º do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 desse livro Céu e Inferno. Eu, antes de começar o estudo, vou abrir aqui um parêntese para conversarmos, para explicar uma situação. Eu tenho recebido, na verdade, recebi duas mensagens, duas pessoas que nos acompanham, falando de uma questão da edição do livro Céu e Inferno. Eh, as duas pessoas disseram que o capítulo 8º da edição, aspas, original, é que trata desse assunto, o Código Penal da Vida Futura, e não o capítulo 7. Eu não gosto de entrar em celeumas, eu não gosto de entrar em discussões estéreis, mas no movimento espírita há um grupo de pessoas que entende que o livro Céu e Inferno, na última edição feita depois do falecimento de Kardec, teria ocorrido alterações feitas por terceiras pessoas e não por Kardec. E por isso dizem que a edição última não seria fiel. E é na edição última que o Código Penal da Vida Futura veio para o capítulo 7. Há um outro grupo de pessoas que dizem que não houve alteração, que a quinta edição, embora publicada depois do falecimento de Kardec, foi alterada pelo próprio Kardec, mas não deu tempo dele editar porque faleceu antes. Então, os dois grupos, digamos que se antagonizam nesse aspecto, e o grupo que entende que houve alterações se baseiam na falta do depósito prévio da obra para a edição na França. O grupo que defende que não houve alterações apresenta um depósito prévio feito para a edição desse livro na Bélgica e, à época, com extensão França. Então, é uma celeuma que, me desculpe, não vai levar a lugar nenhum. Então, eu uso essa edição. Se aqui está no 7º, em outra edição está no 8º, eu tenho a primeira edição do Céu e Inferno, tem a edição da Ideal, que lançou recente agora, só das chamadas edição sem alterações. Eu tenho essas edições todas, estudo, pesquiso essas edições, mas para mim, eu optei, enfim, em continuar com a edição. E até porque eu não vejo nenhuma incoerência doutrinária nesses 33 artigos. Na edição anterior a essa, não haviam todos esses artigos. E depois foram acrescentados. E os que foram acrescentados na edição, se foi Kardec, se não foi, eles não têm nenhuma incoerência doutrinária, nenhuma. Até alguns dizem lá, mas lá Kardec fala aqui de punição, não existe isso. Os espíritos falam isso também no Livro dos Espíritos. Então, essa é força didática, são termos didáticos da época. Então, não vamos entrar nesse caminho espinhoso das celeumas. Eu sou da turma que não entra em celeuma. Eu não gosto, eu estou aqui, sigo o meu raciocínio, acho que tem um certo bom senso, não muito, mas acho que tem um pouquinho, pelo menos, capaz de analisar essas questões. Então, eu não vejo incoerência doutrinária nenhuma nesses 33 artigos. Se eu visse as incoerências, eu não estaria aqui falando desses artigos, não estaria estudando esses artigos com vocês. E não sou da turma que quer ter séquito de seguidores, né? Não há nenhuma necessidade disso, não sou formador de opinião, não sou um entendido de doutrina espírita, até porque eu não conheço nenhum entendido, eu conheço, todos somos alunos, todos somos estudantes, ninguém é professor de espiritismo, e para mim, talvez a única pessoa que eu diria referência em espiritismo é Kardec. Então, não vejo por que criar celeumas porque o pesquisador tal, o outro pesquisador falou isso, a pesquisadora falou aquilo. Para mim isso não tem
uma relevância, sinceramente não. Sou historiador de formação, sou pesquisador de formação também, mas nada disso me interessa. Então eu não entrei nessa celeuma, não entrarei nessa celeuma. Várias pessoas já pediram minha opinião e eu não dou. Por quê? Porque eu não acho que isso contribui. Então, se houver incoerência doutrinária, tiremos a incoerência. Mas para que se fale que é incoerência, não vamos esquecer de aplicar aquilo que Kardec aplicou aos espíritos, o controle universal da comunicação dos espíritos, utilizemos também para o controle universal das opiniões das pesquisas. Enquanto tem 5, 6, 7 pessoas de um lado, 5, 6, 7 pessoas do outro, eu vejo mais um cabo de guerra do que algo que possa contribuir para um entendimento e um crescimento. Então, quando deixar de ser celeuma e virar uma conclusão, aí sim a gente pode seguir o caminho. Mas enquanto tem aí 2, 3, 4, 5 caminhos, a gente segue um, o outro fala que está errado, a gente segue o outro, de cá fala que está errado. Então, quando a celeuma desaparecer e virar conclusão, aí sim nós adequaremos também as nossas condutas de entendimentos, tá certo? Então eu creio que eu tenho explicado o porquê disso. As pessoas que me falam, mandam mensagem, eu respondo educadamente, mas não quero entrar nessa celeuma, não. Como dizemos aqui, brincamos aqui na minha região, na nossa região, me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Não vamos entrar nisso, tá certo? Então vamos, dadas as devidas explicações, sem criar celeuma, pelo amor de Deus. Simão, você está em cima do muro. Não, não estou em cima do muro, eu nem subi ainda no muro. Tá? Eu ainda estou lá na parte baixa, né? Então nem subi no muro. Por isso eu não apresento opiniões, porque nem as tenho para esse nível, porque não vi necessariedade para isso. Então, não estou em cima do muro, porque sequer eu subi no muro. Tá certo? Então, sigamos aqui, vamos dar sequência ao nosso estudo, hoje começando o artigo 9º, né? Código Penal da Vida Futura, que na edição que sigo, capítulo 7, e vamos seguindo aqui. Nós já analisamos os outros 8 artigos. Eu é que chamo por artigo, porque por ser código penal, por ser um código, a gente coloca artigos. Talvez seja a força do hábito advocatício, né? Mas eu prefiro chamar de artigo do que de item. Aí é preferência, podem chamar de item, fiquem à vontade. Pode chamar de item, de ponto, tópico, o que quiser. Mas é 9º, ok? Então, no artigo 9º diz o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então vamos lá. O artigo 9º, ele tem vários pontos aqui para que nós os desdobremos. Então vejamos. Toda falta cometida não tem exceção. Toda falta cometida. Todo mal realizado é uma dívida contraída. Dívida no aspecto financeiro, não. Dívida, leia-se, comprometimento. Como no Pai Nosso. Até faço um parêntese aqui, desculpe-me. Quando Kardec analisa o Pai Nosso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, ele pega item por item do Pai Nosso. E lá no item Perdoai as nossas ofensas, ele coloca 2 formas. Veja como Kardec também queria evitar celeumas. Ele coloca assim: perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas. Ele põe as 2 formas. Porque no meio espírita tem a turma que diz, não, tem que ser dívida, não pode ser ofensa.
E o outro diz, não, porque não ofensa. Então, Kardec, eu acho que já previa isso, ele colocou as duas formas. Observem lá, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, a oração dominical, e ele vai colocar os dois itens: perdoai as nossas ofensas, perdoai as nossas dívidas. Então, percebamos que aqui vem o aspecto de dívida no sentido de comprometimentos. Então, não é uma questão de dívida material. Então, toda é uma dívida contraída, ou seja, é um comprometimento que deve ser resolvido. E como ele usou a palavra dívida, ele usou a palavra pagamento, porque o que se quita uma dívida é o cumprimento da obrigação. Se for uma dívida pecuniária, é pelo pagamento pecuniário. Se for uma dívida de fazer, é por fazer aquilo combinado. Então, aqui o que está dizendo Kardec? Que todo mal praticado, toda falta cometida, gera comprometimento e que precisa ser resolvido. Ponto. Até aí, tranquilo. Só que agora ele vai trabalhar com alguns aspectos. Ele vai dizer assim, se não for, ou seja, se não for resolvido, se não for quitada a dívida, ele diz assim, se não for nenhuma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Aqui é preciso nós analisarmos com mais cuidado, com mais atenção. Por que que eu digo isso? Vejam, ele diz que se não for quitada, ou seja, se não for ajustada em uma existência, será na seguinte ou seguintes. E é esse ou seguintes que eu chamo a atenção. Porque também no meio espírita é comum as pessoas colocarem o seguinte: olha, você vai, na próxima encarnação você sofrerá isso, na próxima encarnação. E aqui está dizendo que não é necessariamente na próxima. Pode ser em outras. Pode ser que numa próxima eu não lide com essa pendência. Eu resolva outras, mas não essa especificamente. Pode ser que para essa eu precise angariar alguns créditos para lidar com isso mais à frente. Então, olha como Kardec trabalha. Podemos sanar a falta na presente encarnação, pode o efeito dessa falta reverberar na próxima imediata ou nas próximas, ou em outras futuras. Então, não é algo que fez agora, na próxima já vai pagar. Tem pessoas que dizem assim, olha, ele cometeu um ato danoso, sei lá, que seja o mais danoso possível, na próxima ele sofrerá as consequências. Primeiro, não é sofrer as consequências, é ter as consequências. Porque consequência não é algo impingido, consequência é algo natural. Pôs a mão no fogo, queima. Pôs a mão no fogo, vai arder. Vai doer. Então, é consequência. Agora, não quer dizer que seja imediata, na próxima. Pode ser que eu não tenha forças para lidar com essa consequência na próxima. Pode ser que eu precise angariar forças numa outra existência, para que à frente, fortalecido, eu possa trazer a consequência de uma encarnação lá atrás para aquele momento. E é isso que está claro aqui quando Kardec coloca. Então, eu sempre pondero que a gente não pode ter reducionismo, criar reducionismos. O que eu digo reducionismos? Tentar colocar uma só explicação de possibilidade para todo tipo de acontecimento. Para todo tipo de acontecimento. Então, nós não podemos reduzir a uma explicação fatos que podem ter diversas consequências ou diversos momentos. Então, aqui fica muito tranquilo isso. Vejam, se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes. Então, vamos tirar esse hábito no meio espírita de querer taxar, de dizer, olha, na próxima você será assim. Nós não sabemos se será na próxima ou se serão em outras depois da próxima. Nós não sabemos. Então não vamos criar esses reducionismos. Que haverá a consequência natural, não há dúvida.
haverá consequência natural, mas não temporalizamos. Não podemos temporalizar, determinar qual tempo será, porque tudo dependerá de uma maturidade consciencial para aquela pessoa lidar com a consequência. Então é isso que está colocado aqui. Se não for em uma existência celular na seguinte ou seguintes. E aí segue. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aqui também precisamos analisar. Todas as existências. É interessante que aqui Kardec nos dá uma aulazinha sobre vida e existência. É o artigo 7º, né? Aqui a Lia está perguntando no Instagram qual o artigo que está. O artigo, desculpa, artigo 9º, perdoe-me. O artigo 9º que nós estamos estudando. Né? Aparece-me que aqui no YouTube também alguém perguntou, artigo 9º. Mas veja o que temos aqui. Todas as existências são solidárias. Kardec usa o termo existência. Ele não usa o termo vida. Ele não escreve aqui todas as vidas são solidárias. Ele põe todas as existências. E onde? E o que eu chamo a atenção? Ou para que eu chamo a atenção? Para que ponto eu chamo a atenção? Vida, nós só temos uma. Porque se somos imortais, e somos, óbvio, sendo imortais, eu não posso ter mais de uma vida, senão a vida acaba. Senão uma acabou para a outra começar. Então, ela não é perene. Nós só temos uma vida. O que nós temos são várias encarnações. Desde que fui criado, há de infinito agora, em termos de futuro, sempre é a mesma vida. Sou eu. Sou eu. Agora, ora eu posso estar encarnado, ora posso estar desencarnado, mas sempre serei eu. Então nós temos uma vida e várias existências corporais. Então é isso que Kardec está colocando, porque todas as existências são solidárias entre si. E por que são solidárias entre si? Por que as existências são solidárias entre si? Porque elas pertencem ao mesmo espírito. Simples isso. Por que uma existência se solidariza à outra? Ou seja, por que uma existência carrega os efeitos de ações praticadas em outras existências? Porque o espírito é o mesmo. Sou eu. Eu não deixo de ser quem eu sou no passado, presente ou futuro. Sou eu. Por isso, várias existências. E por isso é que uma existência carrega o efeito de outra. Por isso, o ato praticado nessa existência reverbera em outras, porque elas são minhas. Todas as existências são minhas. Por isso, elas são solidárias entre si. É como se pudesse acrescentar: todas as existências são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo espírito. É isso que precisamos perceber. Porque quando falamos mais de uma vida, quando eu digo assim, olha, na vida passada, é como se fosse outra pessoa. Não, na vida passada eu fui muito ruim, quer dizer, isso não sou eu. Sou eu sim, isso é parte da minha história. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, Simão, na existência passada, ou em uma das suas existências, você foi um crápula, você prejudicou pessoas demais. E aí eu respondo assim, nossa, que interessante, né? Como eu agi com maldade, né? Como se fosse outra pessoa. Não. Mas se alguém disser para mim, Simão, anteontem você foi muito ruim. Eu falo, não conta para ninguém. Que diferença tem o que eu fiz anteontem do que eu fiz em existências passadas? Se fui eu quem fez. Se fui eu quem fez. Sou eu do mesmo jeito. Então o mesmo espanto do que eu fiz ontem, ou o que eu fiz no verão passado, como diz o filme, deve ser o que eu fiz em existências anteriores. Aqui tem uma pergunta interessante, Zó Melo, aqui no Instagram, ela pergunta: o suicídio é uma falta que pode ter sido cometida em uma encarnação pretérita? Veja, o suicídio é uma deliberação. Ele em si é a falta.
ele não é consequência de falta. O ato é um ato, o suicídio é um ato deliberado. O que eu chamo deliberado? Pela própria pessoa. Mas tem um detalhe. Muito boa essa pergunta que a Zomelo faz. Muito boa, porque tem um detalhe. As consequências do suicídio não são as mesmas para todos os suicidas. Não são. E eu respondo isso com base na questão 957 do Livro dos Espíritos. Sugiro que vocês leiam a questão 957 do Livro dos Espíritos, que lá se pergunta quais são, em geral, as consequências do suicídio. Quais são, em geral, as consequências do suicídio? E os espíritos respondem: são diversas, sempre dependendo do estado e natureza do estado do espírito. Aí eles dizem: a única consequência da qual o espírito não escapará é a decepção de se ver vivo. Olha que interessante essa resposta. Porque muitos dizem assim: ah, fulano se suicidou, agora ele vai passar por isso, 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 isso. Não, ele vai sofrer isso, 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 isso. Não, ele vai... Não quer dizer que vá. Ah, mas lá no livro Memória de um Suicida, o suicida diz isso, isso, isso. Isso foi o que aconteceu com ele. Não significa que acontecerá com todos. E quando chegarmos no artigo 11 aqui, nós vamos perceber isso. Mas vejam o que acontece ali. São diversas. A única consequência que é igual é a decepção de se ver vivo, ou seja, tentei acabar com aquilo que não acaba, com a vida. E aí vem a frustração e a decepção, porque aí vem as consequências. Mas as consequências são diversas. E serão todas na próxima encarnação? Com base no que está no artigo 9º aqui, não. Pode ser que na encarnação imediatamente posterior não haja consequência nenhuma. E ela venha numa outra ainda, mas não na imediatamente posterior. Porque pode ser que na imediatamente posterior não surta o efeito educativo necessário. Pode ser que a pessoa não tenha o equilíbrio necessário. Então, que haverá consequência, sim. Qual consequência? Dependerá da natureza do ato. E quando será? Numa encarnação. Se é imediatamente posterior ou outras, não sabemos afirmar. Não podemos afirmar. Por tudo que dissermos serão conjecturas, mas não afirmativas. E isso está muito claro na questão 957 do Livro dos Espíritos, bem como no artigo 9º, que estamos estudando aqui agora, do Código Penal da Vida Futura. Então, é preciso um pouco de cuidado, um pouco de cautela para afirmar certas coisas. Para afirmar certas coisas. Porque um suicídio por um ato deliberado é uma coisa. Um suicídio de uma pessoa que está num alto grau depressivo, quase já sem controle das faculdades mentais, é outra coisa. Isso é que os espíritos estão dizendo, tudo depende da natureza, da forma, da natureza, dos porquês. Então é preciso ter esse cuidado, ter essa cautela, para que não incorramos em erros conceituais. Então, tanto o artigo 9º, veremos agora daqui a pouco o 11, quanto a questão 957 do Livro dos Espíritos, nos dão uma explicação que vai de encontro a algumas afirmativas feitas por alguns espíritas. A gente precisa ir ao encontro do que os espíritos falam, e não de encontro. Então, tudo depende, bem colocado aqui pelo Mateus, do nível de consciência, tá? Então, sugiro, leiam lá a questão 957 do Livro dos Espíritos, e vocês perceberão perfeito alinhamento entre o que os espíritos colocaram nessa questão 957, com o que está aqui no artigo 9º, com o que veremos no artigo 11. Tá certo? Sigamos. Então, ele diz:
Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Isso no direito nós chamamos de bis in idem, né? Ou seja, você ter duas consequências iguais para fatos iguais, não tem sentido. Não se pune duas vezes pelo mesmo delito. Então não há porquê uma segunda vez. E outro detalhe que eu chamo a atenção para essa questão de numa encarnação imediatamente posterior ou em outras, eu chamo a atenção também para as questões 258 e 259, também a 260 do Livro dos Espíritos, que fala da escolha das provas. Reencarnação, em regra, não é uma imposição, em regra. É sempre, mineiramente falando, uma combinação. Ou mais no interior nosso aqui de Minas, é uma combina. Há um acordo na escolha das provas. E pode ser que a prova consequencial imediata de retribuição da falta não seja a mais adequada para aquele momento. É preferível deixar a retribuição para um momento posterior, para que no momento antecedente seja o aspecto educativo da consequência. Nós veremos isso quando olharmos lá o artigo 16 e artigo 17, né, os artigos 16 e 17 desse mesmo Código Penal da vida futura. Então, lendo novamente já com essas explicações, vejamos o artigo 9º. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se o não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Ponto. Claríssimo o artigo. Claríssimo. Um artigo com, aqui na minha impressão, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Um artigo com 5 linhas nos dá uma aula de entendimento de causa e efeito, de aplicabilidade do efeito em função da causa, em função do tempo. Então, é muito tranquilo isso, tá certo? Acho que ficou claro para todo mundo. Então, vamos para o artigo 10. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência de suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Olha mais uma vez Kardec colocando no plural. Precedentes existências. Então vamos lá. O espírito sofre. Esse sofre aqui não é no sentido de ser punido. Sofre no aspecto de consequência. Nós sempre sofremos as consequências. Consequências boas ou consequências más, mas nós sofremos. Ou seja, é um processo reflexivo. Sou eu que eu sou o foco da consequência, porque eu fui o foco da causa. Então é muito tranquilo isso. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual. Então veja como aqui fica colocado, que no mundo espiritual também tem consequências. Não são as consequências retributivas, mas são consequências conscienciais. No mundo corporal, nós temos as consequências conscienciais e temos as consequências retributivas. É o aspecto retributivo, porque as consequências são sempre educativas, mesmo quando retributivas. O aspecto retributivo é o que nós chamamos de expiação. O aspecto educativo é o elemento provacional. Então, a expiação faz parte de provas, mas nem toda prova é uma expiação. Não vou entrar no mérito. Já teve lives aí, quando estudávamos o Livro dos Espíritos, que eu fiquei uma live inteira falando sobre o que é prova e o que é expiação. Toda expiação está no campo provacional e nem toda prova é expiação. Porque toda expiação está no campo educativo e as provas são os elementos educativos. O expiar, vejam o verbo expiar. Procurem lá no dicionário.
O verbo expiar, se bem que em Minas tem também outro sentido, né? Aqui em mineiro a gente fala assim: "Eu vou dar uma espiada", quer dizer, não vou dar uma sofrida. Espiada é olhar, né? "Ah, espia ali", quer dizer, dá uma olhada naquilo ali. Então aqui em Minas nós temos aí eu sugiro que leiam também o dicionário de mineirês, né? Porque aqui uma espiada não é bem uma consequência, pode ser só o olhar, né? Espia aqui, a pessoa olha. Mas tirando esse elemento, esse significado, observe a palavra expiação. Expiação é algo de sanar. Expiar não é sofrer. Expiar não é ser punido. Expiar é redimir. A ideia de expiação é elemento de remissão. Quando há uma remissão. Por isso existia a figura do bode expiatório, quer dizer, sacrificava o bode para expiar os pecados das pessoas, ou seja, para remir os pecados das pessoas. Então, a expiação é um aspecto remissivo, é um aspecto de remissão, não é uma punição. Porque aí a pessoa só troca a palavra. Não, em vez de falar punição, fala expiação, mas com sentido punitivo. Deus não pune. Tudo é consequência, já está na lei de Deus. Então, expiação é uma das formas consequenciais. Expiação não quer dizer sofrimento. Expiação é o elemento retributivo. Retributivo. Não é tal e qual. É o retributivo. Não é tal e qual. Né? Não é a pena de talião. Quer dizer, tirei um dedo, vão me tirar também um dedo. Isso é pena de talião. Né? Isso é a estrutura mosaica, que na verdade, antes de Moisés, a pena de talião já era aplicada. Se olhar o código de Hammurabi, já temos a pena de talião bem antes de Moisés. Isso é uma estrutura babilônica, uma estrutura dos caldeus, da Caldeia, da Mesopotâmia. Isso já estava bem antes. Mas vejam, não é pena de talião. Porque a pena de talião é o seguinte: olha, eu cortei o dedo de alguém, alguém cortará meu dedo também. Isso é tal e qual. Expiação não é assim. Expiação não é porque eu cortei o dedo de alguém, vão cortar o meu. Não é assim. Isso é pena de talhão, isso não é retribuição. Então, nós teremos consequências que não são necessariamente a perda do dedo. Não necessariamente. Mas há um aspecto retributivo. O que é o aspecto retributivo? Aquilo que afeta interiormente de maneira muito significativa e que, na maioria de vezes, vem de um elemento externo para o interno. Mas isso não é pena de talhão, isso não é punição. Expiação é um elemento retributivo cuja finalidade é aclarar a pessoa ou a consciência da pessoa para a impropriedade da falta, ok? Não é um elemento punitivo. Então, aqui veja, sofre as consequências no mundo espiritual ou no mundo material, ou no mundo corporal, das suas imperfeições. Veja que não colocou aqui, sofre as consequências dos seus atos, porque senão seria pena de talhão. Todos os atos maus, todos os atos faltosos denotam imperfeição. Então é a imperfeição que é o elemento expiatório, é o objeto do elemento expiatório, e não o ato especificamente. Não é assim, quebrei essa caneca, se bem que essa aqui é a minha, mas a da Luísa é amarelinha por dentro. Quebrei a caneca da Luísa, ela vai quebrar a minha. Isso é tal e qual, isso é talhão. Agora, quebrei a caneca da Luísa, pode até ser que eu dê a minha para reparar. E ao dar a minha, eu fico sem. E ficando sem, eu não tomo água. Isso é o aspecto expiatório. Perceberam? Não é punição. Eu quebrei a caneca dela, dou a minha, mas por dar a minha eu fico sem. Ficando sem, eu não tomo água. Olha a expiação. Não foi eu quebrar a minha caneca. Perceberam a diferença entre talião e expiação? Porque senão nós estamos colocando elementos punitivos em Deus que não tem. Tranquilo?
Então vejam, sofre as consequências das suas imperfeições. É isso que está escrito aqui. Leiamos a frase. O espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência das suas imperfeições. A consequência das suas imperfeições e não a retribuição do ato pelo ato. E aí segue. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. Eu vou insistir nisso, porque Kardec está insistindo nisso. São consequências das imperfeições. E aí, então, são expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes encarnações. Aí vem o aspecto interessante, importante. Nós não devemos olhar o que está acontecendo agora, ou seja, as vicissitudes padecidas agora. Nós devemos analisar as causas para que eu passe agora pelas vicissitudes. As vicissitudes não são causas de si mesmas. As vicissitudes são consequências. Consequências. E essas vicissitudes são consequências de faltas, de imperfeições que geraram faltas nessa encarnação ou de outras. Por isso, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca duas origens causais. Ele diz causas atuais das imperfeições, vejam, causas atuais das aflições, causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Ou seja, a aflição, a vicissitude pode ter causa nessa encarnação, pode ter causa em outras encarnações, não necessariamente na passada, não necessariamente. Aqui tem uma pergunta da Sinara, muito interessante. O desencarne de um filho, expiação para a mãe ou para ambos? Não necessariamente expiação, Sinara, embora seja doloroso. Pode ser uma aceitação que os pais tiveram para cuidar daquela alma que terá uma desencarnação em fase de, digamos, tenra idade ou não. Não quer dizer que é uma expiação, que é uma prova, não há dúvida. Por quê? Porque a minha reação ao fato pode gerar consequências danosas ou não. A reação. O fato em si é uma prova, mas não necessariamente uma expiação. Vou fazer por analogia. Observemos o que está no capítulo 9 do Evangelho de João. Observemos o que está no capítulo 9 do Evangelho de João. Uma passagem de um cego de nascença. Veja, cego de nascença. E aí está Jesus e estão seus discípulos com ele e passam por um cego de nascença. E aí um discípulo pergunta: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Observemos a pergunta. Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? Veja, a pergunta em si já mostra um conhecimento encarnatório, reencarnatório daquele que a fez. Porque ele perguntou, foi ele. Foi ele que pecou? Se ele nasceu cego e a ideia seria que a alma é criada no momento da concepção, então como que poderia ter sido ele o pecador se a ideia fosse que a alma era criada no momento da concepção? Então, quem perguntou já denota conhecimento reencarnatório, senão não caberia a pergunta, foi ele. Ou foram seus pais? Os seus pais, por causa do capítulo 20 do livro Êxodo, lá do Velho Testamento, que fala lá que os filhos serão, os pais serão punidos nos filhos, né? Os filhos trazem a punição dos pais nas terceira e quarta gerações. Então, vejam que a pergunta feita pelo discípulo está baseada no conhecimento reencarnatório e no conhecimento da lei judaica.
Quem pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou foram seus pais? E observemos a resposta de Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais. Nasceu assim para se verificar nele a glória de Deus. Ou seja, ele nasceu cego não por expiação, porque disse Jesus, ele não pecou. Olha que interessante, não pecou. Olha o aspecto. Teve uma pergunta aqui, depois volta, por favor, que no YouTube ela entra e sai, mas eu mais ou menos entendi, eu volto lá. Vamos lá. Nem ele pecou, nem seus pais. Então, se ele não pecou, dentro de uma lógica, digamos, de alguns, não poderia ter a cegueira. Porque a cegueira seria uma expiação, e expiação tem que ter débito. E Jesus disse que não havia débito. Ele disse, nem ele pecou e nem seus pais. Nasceu assim para verificar nele a glória de Deus. Agora veja, nasceu assim para verificar nele a glória de Deus. Se ele tivesse débito, não poderia ser sanado ali. Mas como ele não tinha, poderia ser curado. Agora, é uma prova por quê? Embora um investimento. Uma prova por quê? Durante o período da cegueira no corpo físico, ele poderia criar comprometimentos. Como? Lamentando-se. É a questão 815 do Livro dos Espíritos. Lamentando-se. Veja, qual a prova é mais difícil? A da riqueza ou da pobreza, da miséria? Eles respondem, tanto uma como a outra. Pois a miséria pode levar à lamentação contra a providência e a riqueza aos abusos. Então ele poderia começar a criar a lamentação, que absurdo, Deus é injusto, e estava criando comprometimentos. Então não deixou de ser uma prova para aquele espírito que a escolheu, para ser útil naquele momento. E poderia se comprometer, mas não era expiação. Então, só por analogia, Sinara, para você perceber que nem sempre aquela percepção aparente ocorre. É a realidade. Então é preciso perceber esses elementos. Foi colocado aqui no YouTube, passou rápido, né, até muito educado pela pessoa, uma postagem educadíssima e orientativa até, em que ele diz, olha, não é bem assim a penitência não, porque Kardec no capítulo 16 fala isso e isso. Ele não fala de elemento imediato e consequencial igual. E aí basta olhar os elementos expiatórios do artigo 16 e 17 que nós veremos isso. Não é elemento imediato e igual. Volto a dar o exemplo. Né? Não é um dedo contra um dedo. É a consequência de um dedo, que pode ser uma unha, pode ser uma mão inteira. Tá? E é isso que eu quero explicar. Tá? Agora, aqui alguém colocou agora rapidamente também no YouTube, o detalhe que no YouTube coloca a observação e some, né? Mas disse, pelo que eu entendi, disse que Kardec colocou que alguém sofre pelo erro alheio. Não, não, basta, dê uma lida, nós não chegamos lá ainda, lê o artigo 21. Né? O artigo 21. Só para responder essa pergunta, eu vou ler o artigo 21, depois a gente vai analisá-lo com profundidade. No artigo 21 diz o seguinte, olha, a responsabilidade da falta é toda pessoal, ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os tenha impedido quando poderia fazê-lo. Então, em regra, ninguém sofre pelos erros alheios, a não ser que copiaram de mim. Eu cometi o erro, a pessoa copiou de mim, eu sou corresponsável. Corresponsável. Né? Mas não sou o responsável direto, mas há uma corresponsabilidade. Então não se sofre pelo erro alheio. Não se sofre pelo erro alheio. Em regra, copiou de mim, sou responsável. Ou podia impedir e não impedi. Aí eu tenho corresponsabilidade. Eu não tenho a responsabilidade do erro. Eu sou corresponsável por indução pelo exemplo ou por omissão pelo não impedimento, certo? Então, só dei essa adiantada para responder a pergunta que foi colocada, ou a observação que foi feita, mas nós vamos voltar depois ao artigo 11 sem problema nenhum, tá? No artigo 16, que eu sempre estou citando ele aqui, então veja, no artigo 16, que fala de arrependimento, expiação e reparação, diz aqui o seguinte, só para clarear uma pergunta que foi feita, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só, são precisas expiação e reparação, ok.
Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Tranquilo. Então, vejam, não há um elemento retributivo imediato, consequencial igual. Expiação é elemento retributivo consequencial, mas não igual. Isso aí tem que estar tem um pouquinho de parcimônia. Quando chegar lá no artigo 16, a gente até aprofunda nisso, para a gente não perder muita sequência. Mas muito legal a observação, acho muito interessante, porque é justamente assim que a gente vai desenvolvendo o aprendizado, né? As pessoas vão colocando as suas observações, nós vamos construindo, e aí chegamos a uma ideia, não, realmente, ó, o consenso é esse. Então, muito legal, eu peço que continue fazendo essas observações, e aí, por favor, quando nós chegarmos ao artigo 16, volte, por favor, com essa observação, porque aí a gente pode aprofundar, porque fica voltado para o próprio assunto. Gostei muito dessa observação e acho que, como é que chama aqui? O Instagram, manda uma mensagem com essa observação que você fez, porque aqui ela passa rápido, eu não consigo ler. Então, eu te peço essa gentileza, manda para mim lá, que aí eu vou me debruçar, aí sim, lendo com muita cautela, com muita atenção, a observação que você faz, porque do jeito que ela aparece aqui, eu tenho que quase que fotografar e gravar, né? E não consigo. Então, eu te peço essa gentileza, Emanuel, manda para mim no meu Instagram, lá pelo direct, essa observação que você fez, nós vamos lá analisar, vamos estudar direitinho e vamos voltar no assunto, sim, tá bom? Me faz essa gentileza, manda para mim pelo Instagram. Vamos seguindo. É, e pelo direct, porque se mandar aqui vai ficar gravado por enquanto, mas depois some a hora que eu encerrar a live, né? Então, por isso é que é interessante mandar pelo direct, que aí eu posso, depois com calma, com mais tempo, ler, tá certo? Bom, seguindo aqui. É, pela natureza dos sofrimentos e das vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Eu acho muito interessante Kardec sempre observar as imperfeições e não efetivamente só os atos. Porque veja que coisa bonita. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar. Veja, não pode se afirmar. Esse julgar aqui não é no sentido de emitir um juízo de valor. O julgar aqui é no sentido de pode-se conjecturar a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Então, olha-se o ato, mas o pano de fundo é quais são as imperfeições que levaram a praticar esse ato. Porque o que tem que ser sanado não é o ato, o que tem que ser sanado é a imperfeição. É como se nós dessemos febre e cuidássemos sempre da febre e nunca buscar a causa da febre. Então, é interessante que o que deve ser sanado em termos de falta, a falta não é o ato em si, é a imperfeição que gerou o ato. Então, a falta está na imperfeição. O ato é o exaurimento dessa imperfeição, certo? Então, nesse aspecto aqui, o artigo 10 fica muito claro. Olha, eu não sei o que eu fiz, mas sei que algo foi feito e é algo grave, porque as vicissitudes pelas quais passo são muito profundas. Então é isso que está dizendo, olha, pela natureza, ou a natureza dos sofrimentos e das vicissitudes, pode-se conjecturar a natureza da falta. Uma vicissitude de alto grau não teve uma falta de pequeno grau. Então é importante observar isso. E sempre entendendo que o aspecto, o foco não é o ato, é o motivo por trás do ato. É a causa, é a imperfeição que a pessoa carrega, que nós carregamos, que levou ao ato A, ato B, ato C, ato D. Aí, Emanuel, ajuda inclusive para entender o porquê que eu estou colocando o tal e qual não imediato do ato.
O tal e qual pode até ser pela natureza da imperfeição, mas não pelo ato em si. Até porque eu posso ter praticado um ato que não tem mais espaço para esse ato reverberar como ato novamente em mim, como tal e qual. Pode não ter mais condições, por inexistência a gente fala inexistência fática, por não ter a condição do ato ser sanado por outro ato contrário. Então, por isso que é a imperfeição que vai ficar. E não necessariamente com a pessoa. Abro mais um parêntese. Perfeita pergunta. Qual o sentido educativo? É o que eu vou falar agora. Pode não ser com a pessoa. Porque, vejam, eu vou dar até um exemplo bem legal, que a gente escuta muito no meio espírita. Fala assim, olha, a pessoa ficou casada com fulano muito tempo, e esse fulano era trabalhoso, esse fulano causava muita dificuldade para a esposa, e aí desencarnaram os dois, e agora no mundo espiritual chega alguém e fala para a esposa, ó, você vai reencarnar novamente, e vai se casar com aquele homem. A pessoa fala, mas eu convivi com ele a vida toda, aguentei esse homem. Não, agora você vai aprender a amá-lo. Isso é muito romântico, mas não é o fato. Vejam, se um dos cônjuges evoluiu, ele é que seria punido se voltasse para lidar com o outro. Então, veja, esse segue o seu caminho. Todo ato que nós praticamos só fere uma lei, a lei do amor. Então, eu serei educado na lei do amor, mas não necessariamente com a mesma pessoa. Ela seguiu seus rumos. E eu vou estar com outra pessoa no mesmo nível que eu, com as mesmas necessidades que eu tenho, para na convivência nós dois nos ajustarmos, não um com o outro, mas os dois para com a lei do amor. Aí está o aspecto educativo. Porque senão seria aspecto punitivo e não educativo. Então, por isso é que é importante trabalhar com a ideia da imperfeição e não dos atos. Perceberam isso? Então é importante nós observarmos, porque senão nós estamos colocando em Deus um Deus justiceiro e não justo. Um Deus justiceiro. E Deus não é justiceiro. Por isso que sentimento de justiça é o quarto degrau das virtudes do sermão da bem-aventurança. É o quarto. Emanuel faz uma pergunta interessante aqui. Eu tenho que espiar por algo que eu não tenho qualquer conhecimento? Esse é o ponto, Emanuel. Achar que sou injustiçado é uma expiação danada. Eu acho que estou sendo injustiçado. Eu não entendo por que eu tenho que esquecer. Veja, suponhamos, não está pagando à toa. Suponhamos, se eu sei o que eu cometi na encarnação passada e vou reparar agora, eu vou falar assim, não, eu mereço mesmo. Eu tenho mais a que reparar isso, eu mereço. Não tem outra saída. Mas quando eu não me lembro o que é, o véu do esquecimento é educativo. Quando eu não me lembro o que é, o senso de estar sendo injustiçado é o elemento expiatório. Não é o fato externo que é a expiação, é o senso de estar sendo injustiçado que é a expiação. É isso que eu estou tentando clarear quando eu falo que a imperfeição é que deve ser observada. É justamente isso. Qual o pecado que eu estarei pagando? Quaisquer um deles do passado. Porque o senso de injustiça, ele independe de qual ato foi. Eu estou ajustando as injustiças que eu pratiquei, sentindo-me injustiçado. Sentindo-me injustiçado. Então veja que o tal e qual foi na imperfeição e não no ato. Qual vai ser o ato? Qual vai ser a característica da injustiça que eu estou me sentindo vítima dela? Vítima entre aspas. Não interessa. Interessa que o sentimento de injustiça é que está retribuindo para mim aquilo que eu fiz. A injustiça que eu causei e não quais das eu causei. E não gera, Emanuel, complexo de culpa. Pelo contrário, gera responsabilidade. Complexo de culpa é dizendo assim, eu mereço, é culpa minha, é culpa minha. Não, é responsabilidade minha. Porque tem um aspecto interessante, não se limita à expiação.
eu preciso da reparação. É preciso a reparação. Então, é muito tranquilo isso. É muito legal. Eu acho muito tranquilo, né? Ninguém vai se sentir, ninguém é injustiçado, mas o senso de injustiça, esse dá uma dorzinha danada. Aí está o aspecto expiatório, o senso da injustiça, que leva a pessoa a se vitimizar ou assumir uma responsabilidade. Vitimizar é: eu não mereço ser feliz. Deus me pune. Não, ninguém olha por mim. Isso é vitimização. Só aumenta a falta. Só aumenta a falta. Porque a vitimização é uma imperfeição. Responsabilização. Não sei o que foi, mas pelo que está acontecendo, algo não bom foi feito. Deixa eu começar a fazer, a ser mais justo, a ser mais sereno, a ser humilde, a ser cordial, a partir de agora. É uma fala interessante do Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Se eu transformar o complexo de culpa em responsabilização, a coisa muda. Aí agora, se eu não acho justo ou acho justo, já fica uma questão subjetiva. Enquanto está no campo do acho, é subjetivo. E aí não há como a gente entrar nessas questões, né? É deixar com que a pessoa, no seu próprio subjetivismo, mude de acho ou mantenha o acho. Não há problema. Não é isso? Gente, bom, o artigo 11, para a gente... Quantas horas são agora? 11h05. O artigo 11, para a gente encerrar o nosso horário de hoje. E eu já peço desculpas às pessoas que eu entrei atrasado pelo seguinte: eu estava numa outra live que terminei essa outra live, já era 10h05, então por isso que eu não consegui às 10 horas em ponto entrar. Mas vamos no artigo 11 agora e a gente encerra a forma de hoje, né? Artigo 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diferentes conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Esse artigo 11 aqui é espetacular. Vejam só. A expiação varia segundo a natureza da falta, a natureza e gravidade da falta. Ok, isso é lógico, é questão da intensidade. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. É o que vimos aqui no artigo 10. Depende, uma natureza grave, uma consequência, uma natureza leve, uma consequência. Tranquilo. Agora veja que a conclusão a qual Kardec chega. Vamos lá. A mesma falta, olha que coisa interessante, a mesma falta, né? Portanto, a mesma falta pode determinar expiações diversas. Olha que coisa interessante. Que há gradação, não tem dúvida, é lógico, né? Muito lógico. Mas percebamos que uma mesma falta pode determinar expiações diferentes. Em função de quê? Conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes que gerou o fato, ou na qual ela foi cometida. Aí vem. Lembra quando falamos do suicídio? Uma pessoa com o conhecimento da imortalidade da alma, uma pessoa com conhecimento do porvir, por um ato praticado que gerou vergonha, resolve sair da vida corpórea pelo suicídio. É uma coisa. Um materialista, que para ele não existe vida após morte, que para ele tudo termina ali, é outra coisa. Uma pessoa que está num alto grau depressivo, está num alto grau, quase sem já o controle das suas faculdades mentais, comete o suicídio. É outro nível de avaliação. Então veja, a falta é a mesma, o suicídio. Mas as pessoas não são as mesmas, as circunstâncias não são as mesmas. A expiação não é a mesma. Olha que interessante. Isso sim é justiça, me perdoem a aparente redundância, isso sim é justiça justa e não justiça justiceira. Então vejam mais uma vez, não é o ato
Não é o ato, são as circunstâncias do ato. Olha que perfeição, gente. Volto a dizer, a questão expiatória não está no ato em si, está na imperfeição que levou ao ato. Na imperfeição que levou ao ato. Nesse caso, veja, um suicídio em alto grau de conhecimento, domínio das faculdades, alto grau de conhecimento da realidade espiritual, da impropriedade do ato. É suicídio, mas olha a circunstância. O outro materialista convicto, não existe nada, não existe nada, não existe nada, é uma outra, o suicídio é o mesmo, a circunstância é outra. O outro, em total descontrole das suas faculdades emocionais, mentais, num alto grau de depressão, o suicídio é a mesma coisa, as circunstâncias são outras. Então, no primeiro caso, temos uma agravante. No terceiro caso, temos uma atenuante. No segundo caso, temos uma circunstância. Olha que interessante, uma circunstância. Certa vez, Raul contou um fato de um amigo dele, interessante. Ele disse assim, ele chegou para um amigo dele e falou, olha, o amigo se chama Flávio, ele narrou o nome, ele disse, Flávio, eu tenho visto você falar, você é um palestrante, um conhecedor espírita, um estudioso espírita, melhor dizendo, e eu estou notando que nas suas falas você sempre fala que tem medo da morte. É meio estranho, né? Um estudioso como você, que sabe da imortalidade, falar que tem medo da morte. Ele falou, olha, Raul, eu não tenho medo da morte. Eu falei, como não? Se você toda hora que fala do assunto morte, você diz assim, não, vamos mudar de assunto, não, vamos falar disso não, vamos afastar esse assunto. Eu falei, não, Raul, eu não tenho medo de morrer, eu tenho vergonha de morrer. Aí o Raul deu uma risadazinha e perguntou, mas vergonha por quê? Não entendi. Ele falou, olha, morre um católico e ele chega lá no céu dele e pergunto a ele assim, você fez o que a regra dizia? Sim, eu fui à missa todos os domingos, eu me confessava, eu comungava. Então faz favor, pode entrar. Ou seja, está com consciência tranquila. Morre um protestante e ele fala, e aí? Eu falo, não, eu li a Bíblia, eu sempre cumpri os mandamentos da Bíblia, consciência tranquila. Aí ele diz assim, aí morro eu, sabendo que não basta só isso e eu só faço isso. E aí minha consciência não vai estar tranquila. Aí Raul diz para ele, então comece a fazer. Então veja, quando se conhece e não se faz, há uma agravante. Quando não se conhece e não se faz, é uma circunstância atenuante. E aí trago uma fala de Jesus também interessantíssima para esse artigo 11. Certa vez ele ouvia doutores da lei, aliás, certa vez ele dizia, falava um ensino e os doutores da lei estavam ouvindo. E ele disse assim, Jesus, eu vim para que os cegos vejam e para os que dizem vejo se transformem em cegos. Os doutores da lei, ouvindo essa frase, perguntaram a Jesus, Senhor, estás a dizer que nós, os doutores, somos cegos? E aí ele disse, se vós fosseis cegos, vós não teríeis pecado, mas por dizerdes vejo, é que o pecado se instalou em vós. Olha que interessante. Se vós fosseis cegos, vós não teríeis pecado, mas por dizerdes vejo, é que o pecado se instalou em vós. Em outras palavras, se vocês não soubessem o que fazer, não seria pedido para vocês fazerem. Mas como vocês sabem o que tem que fazer e não fazem, aí surge a cobrança. Veja, condição atenuante, condição agravante. Olha que interessante. Condição atenuante, condição agravante. É isso que está no artigo 11. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diferentes conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Grosso modo comparando, são as atenuantes do nosso código penal, por exemplo. A excludente de ilicitude, a excludente de culpabilidade. Veja, são elementos que atenuam, como existem as agravantes. Lá do artigo 59 do Código Penal, por exemplo. Então, vejam, existem situações que agravam ou que atenuam. A falta é a mesma.
pode haver uma excludente de ilicitude, ou seja, o ato é ilícito, mas em determinadas circunstâncias exclui essa ilicitude. Um excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa, excludente de ilicitude. Agora, se o uso força além do necessário, já não é mais excludente de ilicitude. E pode existir a excludente de culpabilidade. O ato é ilícito, mas pode-se excluir a culpabilidade. Por exemplo, um ato não intencional, uma coisa danosa, mas vamos lá. Um pai ou a mãe que dá uma ré no carro, não vê a criancinha lá, atropela a criança. Quer uma dor maior para o pai e para a mãe? Então a própria dor já gerou uma culpabilidade. O ato é ilícito, não haverá excludente de ilicitude, mas haverá excludente de culpabilidade. Então existem no nosso próprio penal, que é muito simples, que grosso modo tenta seguir uma lógica divina, mas não segue, temos as excludentes, tanto de ilicitude como de culpabilidade, né? Tirando o elemento, aquela tríade do fato, né? A tipicidade, a culpabilidade, a ilicitude e a culpabilidade. Então, tirando tudo isso, é um elemento atenuante. E pode sofrer agravante. A agravante do excesso. O excesso. Então, veja, quando uma legítima defesa usa força superior àquela que precisa ser defendida, já não é mais excludente de ilicitude e o excesso já gera agravante. Olha as situações. Isso na lei humana. Agora, a lei divina é mais tranquila. É muito tranquilo, porque está no elemento consciencial. Está no elemento consciencial. É mais tranquilo. Então, veja, há uma ideia que muitas vezes as pessoas colocam respostas únicas para situações diversas. Isso é que eu chamo de reducionismo. É isso que eu chamo de reducionismo. Querer dar uma só resposta para diversas circunstâncias diferentes. Então é preciso, no direito nós chamamos de observar o fato concreto, né? Ou seja, é preciso conhecer a situação. Então, quando pessoas me perguntam assim, Simão, o que vai acontecer com um suicida? Eu respondo, não tenho a mínima ideia, porque eu não conheço os motivos. Eu não estou eu não estou na mente dele, eu não estou no emocional dele, eu não sei. Eu não sei o que pode acontecer. Por quê? Porque eu não sou a pessoa que cometeu o ato. A consciência dela vai dizer se haverá agravante ou atenuante. Só isso. Então, não é que a gente não queira responder, é que uma resposta seria altamente comprometedora porque ela seria reducionista. Então, não há uma resposta para circunstâncias diferentes. Há diversas respostas para as diversas circunstâncias diferentes. Então, é isso que vemos aqui no artigo 11, com o qual nós encerramos a nossa conversa de hoje. Então, vamos ler mais uma vez agora, de maneira cursiva, para perceber isso. A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes em que for cometida. Ok? Por isso, se nós conectarmos esse artigo 11 com o artigo 21, nós veremos a logicidade. Lá no 21 fala que ninguém é responsável pelos erros alheios, a não ser que os tenha gerado pelo exemplo ou não os tenha impedido como podia fazê-lo. Não sou responsável pelo erro alheio, há uma agravante, gerei pelo meu exemplo. Não sou responsável pelo erro alheio, há uma agravante, não impedi quando podia fazê-lo. Perceberam? Então o artigo 11 e o 21 se conectam muito bem, tá certo? Encerramos por aqui.